dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje, Rafa, a gente está aqui com uma convidada muito especial. A gente conversou recentemente, a gente tem vários amigos em comuns, alguns dos quais já estiveram aqui no História Pirata. É a professora Daiane de Souza Alves, ela é professora na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Inclusive, poxa, já é a segunda professora da UERJ que está aqui, né? A gente teve um programa o ano retrasado com a Priscila, professora de África lá na UERJ. Espero que no futuro tenhamos um programa também com a Nívia Pombo, professora de Moderna, com quem eu já trabalhei lá. A UERJ é um lugar super legal. Ela fez doutorado, também mestrado e também graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. Foi professora também substituta na Federal de Goiás, então já fez bastante coisa aí na vida. Ô Daiane, dá um oi, pessoal. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Daiane. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente nessa gravação. Ô Dani, e antes da gente começar o programa, que aliás, né, é o nosso segundo programa aqui do ano, e no programa passado a gente não fez isso, então conta pra mim. No passado a gente não fez nada, né? A gente ficou falando qualquer coisa no programa passado, né? A gente ficou conversando, assim, a gente gravou o bar. Foi legal. Mas foi o que a gente fez. E, cara, você lembra, Rafa, que ano passado eu te mandei uma mensagem dizendo que eu tava angustiado. Cara, eu achava se eu que lembrar cada vez que você me mandou uma mensagem dizendo que você tava angustiado, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que essa você vai lembrar. Que eu te falei que eu tava angustiado sobre meus conhecimentos a respeito da Índia e do Irã no século XVI e XVII. Você lembra muito bem. Eu falei, poxa, eu acho que meu conhecimento sobre os mogóis e sobre os safávidas é um conhecimento medíocre. E como muitos professores fazem também, revelo isso aí para os nossos ouvintes, para me forçar a fazer bons estudos sobre isso, eu fui lá e coloquei uma aula sobre esse tema na minha disciplina, fiz uma série de leituras e vou dar essa aula amanhã. E aí eu estou justamente agora terminando de preparar a aula, e um dos livros que eu usei é um livro muito bom, só tem em inglês, infelizmente, Islamic Gunpowder Empires, de Douglas Streisand. É justamente uma comparação entre os três impérios, o Safávida, o Mogol e o Otomano. E eu adorei o livro, e estou fazendo uma leitura daquelas detalhadas, anotando, passando as coisas, estou gostando, me divertindo muito. Mas também, Rafa, estou lendo uma outra obra-prima, que é a Apostila de Jiu-Jitsu, do Rocian Gracie Jr., porque eu tenho prova de faixa em breve e eu preciso decorar 90 golpes. Nem todos os professores de jiu-jitsu fazem prova, né? Mas o Rocian Gracie Jr. faz. Então eu tenho que decorar 90 golpes. O bom é que os golpes do jiu-jitsu, né? O Rafa já lutou já, muitas vezes, do jiu-jitsu brasileiro principalmente, é assim, mão na perna com a gola na mão e o pé na cabeça. Então alguns golpes são autoexplicativos pelo nome. Mas estou aqui estudando. E Daiane, o que você anda lendo aí? Não sei se você também está lendo a apostila do Rocian Gracie Jr. Estou, claramente, também é isso que eu estou lendo, porque é isso, todo acadêmico, ele se envolve, né? Tanto que ele começa a ler as coisas até sobre o esporte que ele pratica. Meu Deus. Bom, eu estou lendo duas coisas, né? Eu tenho tentado ler literatura com mais afinco aí desde o ano passado, e aí já tinha um tempo que eu estou vendo todo mundo falar do Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Fala bastante sobre criatividade aí, o limite da criatividade à loucura, é um exercício bastante interessante de pensar esse lugar do nosso trabalho criativo. Eu gosto muito desse limiar, desse processo aí, então estou avançando na Rosa Monteiro, é um ótimo livro, mas eu fico sempre em um capítulo por dia, que é para durar, né? E para não dizer que eu estou à toa e que eu não sei fazer merchando o meu tema, eu também estou lendo alguns capítulos aí do livro Confederação do Equador, a luta pela cidadania na construção do Brasil, que foi organizada pelo professor Jorge Cabral de Mello e Souza e o Marco Joaquim Maciel de Carvalho, professores lá da Federal de Pernambuco. Foi uma edição que saiu pela editora do Senado, super legal aí, com apoio da senadora Tereza Leitão, e aí está disponível para comprar super baratinho. Acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouco dessa história do Brasil, que passa um pouco ao largo do Centro-Sul, né, da nossa área. Muito legal, Daiane. E Rafa? Cara, eu vou falar, na verdade, porque eu fingi que eu tô lendo agora, mas é verdade que eu li no
no final do ano passado, no começo desse ano, mas eu queria falar sobre isso, que é... Eu fiz uma doideira, né, no começo desse ano, que é eu fui pra Antártica. E aí, como eu fui pra Antártica, eu achei que eu precisava ler coisas sobre a Antártica. Porque... Vai ser lá a Tamara Klink. Não, ela não foi pra Antártica, né, ela foi pra outro lugar. Mas, de qualquer forma, pro Dani tudo gelo é igual. De qualquer forma, o explorador mais famoso, né, da Antártica, que não é necessariamente o cara que chega lá primeiro, é um inglês chamado Ernest Shackleton. E aí eu li 2 livros sobre a última expedição, na verdade uma biografia inteira dele, que é uma biografia escrita por um outro explorador chamado Ranulf Fiennes, que também foi para a Antártica, então é maneiro porque o cara dialoga com a própria experiência dele em relação à biografia do Shackleton, e um livro exclusivamente sobre a última grande viagem, que é o que torna ele famoso, porque ele fica lá perdido, depois consegue salvar todo mundo, que é da expedição Endurance, que é um livro escrito pela Carolina Alexander. Mas eu fiquei nessa fita, Dani, eu queria entender mais sobre a história da Antártica, inclusive lá eu conversei com uma historiadora, e ela falou bastante sobre a questão das mulheres, né, quais foram as mulheres, e contou algumas histórias para mim. Eu tô reunindo informações, quem sabe a gente pode gravar um programa sobre a história da Antártica em breve. Muito maneiro, faz uns videozinhos lá também pra História Pirata. Faço tudo que você mandar. Agora, se você também quiser fazer tudo o que o Dani manda, você pode esperar o Dani te mandar, ajudar a gente a divulgar aqui o História Pirata, que é a forma mais importante de você ajudar a manter esse navio sempre no mar. Se você tem um cascalhinho sobrando, se você tem uma grana sobrando que ajudar a gente a pagar os nossos custos, porque a gente já não tem mais nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso aqui, a gente só gostaria muito de parar de perder dinheiro com História Pirata, você pode fazer um Pix. Lembrando que a nossa chave Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata@gmail.com. E se te sobra muito cascalhinho, põe lá para esse Pix ser recorrente, para cair esse mês, para cair o mês que vem de novo, e de novo, e de novo, para quem sabe a gente volte a zerar informações internas aqui para vocês. O História Pirata não zera as suas contas desde 2022, ou seja, faz 4 anos que a gente acumula prejuízos com o nosso programa. Programa de hoje que a gente vai receber a Daiane de Souza Alves para falar sobre a Confederação do Equador e os projetos de Brasil. E para isso a Daiane preparou aqui para vocês um programa que está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, falar um pouco sobre o constitucionalismo ali, desde 1820 até 1823. No segundo bloco, uma discussão sobre a Assembleia Constituinte e o choque de poderes, para no terceiro e último bloco do programa, falar sobre a resposta das províncias e o protagonismo de Pernambuco durante a Confederação. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco, tratar do constitucionalismo. Antes de começar o episódio de hoje, fica um convite especial para quem atua no ensino superior. Desde o dia 18 de março estão abertas as inscrições para o minicurso virtual Wikipédia para professores universitários, promovidos pelo projeto Maestria da História na Wiki, que é um projeto parceiro nosso. Vocês encontram eles lá no Instagram, temos várias publicações em conjuntos. A proposta do curso é ajudar docentes a compreender melhor os projetos Wikimedia, né, como a Wikipedia, a Wikimedia Commons, que é um banco de imagens livres, né, e o próprio Wikidata, que é um banco de dados colaborativo. Então a proposta é ajudar os docentes a compreender esses projetos como ferramentas didáticas que podem ser utilizadas em sala de aula, em projetos de extensão, que hoje em dia são obrigatórios, né, nas universidades, ou em atividades com estudantes. Eu gosto de falar e gosto de lembrar que eu mesmo fiz esse curso em 2024 e foi excelente, me ajudou muito até hoje. Eu tenho um projeto de extensão lá na USP sobre Wikipedia e o projeto tem muitos adeptos, a gente fez já muita coisa. Muitos artigos aí de história moderna na Wikipedia tem pelo menos algum dedo aí dos meus alunos, dos meus estudantes. Então, ao longo desse curso, os participantes desenvolvem uma atividade prática, que pode virar justamente uma disciplina, uma oficina, um projeto de extensão, que foi o meu caso, ou uma outra experiência educativa. E um dos pontos interessantes é que depois do curso, isso foi
fantástico para mim, os professores ainda recebem acompanhamento da equipe por até 5 meses para colocar essa ideia em prática. Ou seja, é uma oportunidade excelente para quem quer transformar uma primeira ideia em uma experiência real de ensino com conhecimento livre e fazendo história pública. Então, recomendo fortemente que vocês procurem o projeto Mais Teoria na Wiki para que vocês encontrem todas essas práticas e façam esse curso, que é muito interessante. Bom, então mais uma vez, né? Quero agradecer o convite aí, o Daniel e o Rafinha. É um grande prazer não só estar aqui, mas falar sobre este tema que eu tenho adentrado há bastante tempo. Sou uma apaixonada pela história de Pernambuco, mas fundamentalmente pela história da independência do Brasil. Acho que é um tema aí que, se a gente não está enfrentando, a gente devia estar. E tivemos aí, nos últimos 4 anos, pelo menos, 2 grandes efemérides, né? Os 200 anos da nossa independência e os 200 anos da Confederação do Equador. Acho que foram grandes espaços para a gente discutir o tema, e o constitucionalismo é o grande marco para a gente pensar essa problemática, tanto da Confederação do Equador, que a gente vai chegar lá, pensar um pouco o que foi esse movimento político na província de Pernambuco e adjacências, mas também o processo de independência e como que isso impacta as relações entre o todo e as partes do Império Português. Quando a gente fala de constitucionalismo, né, a gente está falando fundamentalmente de movimentos políticos, sociais, ideológicos, também econômicos, que surgem, né, fundamentalmente na Europa. Começam em Cádiz, na verdade, na Espanha. A Espanha é o grande foco aí de um constitucionalismo ibérico. 1810 é quando esses movimentos, de fato, insurgem e impactam diretamente os territórios ultramarinos espanhóis, até a promulgação em 1812 da Constituição de Cádiz. O movimento português, ele assume uma faceta bastante diferenciada, e aí o grande cerne disso é a transferência da corte para o Rio de Janeiro em 1808, fruto aí, né, da expansão napoleônica sobre as demais potências europeias, que fazem com que um projeto aí de um império luso-brasileiro atinja o espaço americano e o Brasil. Essa parte introdutória é bastante fundamental, porque marca a nossa experiência como uma experiência distinta, principalmente das colônias de origem hispânica, mas também ao modelo de constitucionalismo que nós experimentamos em território brasileiro, no Brasil. Então, esse constitucionalismo português tem sede na cidade do Porto, né, a chamada Revolução do Porto, e essa revolução ela vai ter a atuação, né, de lideranças políticas, mas também grupos econômicos bastante incomodados com a permanência de Dom João VI e toda a sua corte no Rio de Janeiro, mesmo após aí a derrota de Napoleão em 1815, o estabelecimento do Congresso de Viena, temas aí que eu imagino que vocês já estão familiarizados. Isso tem um papel bastante central no caso do território do Brasil, porque o movimento começa em agosto de 1820, a Revolução do Porto é um movimento de caráter urbano e com muita presença ali dos negociantes, de setores liberais da sociedade, envolvidos ali naquele léxico, né, no vocabulário político do liberalismo, e esse léxico vai influenciar a formação ali de um movimento que ele tem tanto um caráter liberal, mas também um caráter bastante tradicional, de busca ali um pouco das origens desse reino português, e se estabelecem a partir disso as cortes em Lisboa, né, mas também ali a partir do movimento que começa no Porto. As notícias, obviamente, né, não chegam tão rapidamente ao território americano, vão chegar aí por volta de novembro, dezembro de 1820, e quase que automaticamente em janeiro, Pará e Bahia, 2 grandes províncias do chamado norte do Brasil, vão aderir autonomamente esse movimento constitucionalista e vão formar por conta própria as chamadas juntas provisórias de governo. A ideia desse modelo de junta é que ela seja eletiva.
pelos poderes locais ali, reunidos em câmaras, votações indiretas, em que se elegem ali os membros que constituem essas juntas de governo e que vão definir ali os passos dentro desse constitucionalismo, né? O marco de Pará e Bahia é bastante relevante para o que a gente está discutindo aqui hoje, porque são pontos que fogem um pouco do que está acontecendo ali no chamado Sul, que é onde está o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e outras províncias, que não necessariamente vão aderir automaticamente a esse modelo de governo constitucional. À medida, né, que 1821 vai passando, outras províncias vão realizando também processos. Aqui eu não vou tratar de um por um, mas a gente tem uma série de processos acontecendo em todas essas províncias, muitos movimentos urbanos, circulação de periódicos, né, a cena, o espaço público assumindo um papel bastante central. Lembrando que a partir de 1808 a gente tem aí não só a abertura dos portos às nações amigas, mas uma maior circulação de viajantes, de estrangeiros pelo Brasil, e isso faz com que essas notícias e esse próprio vocabulário também circulem. Tudo isso, né, eu não preciso ficar aqui retomando, mas a gente poderia relembrar aqui a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos, que tem um impacto bastante central para a experiência hispano-americana e portuguesa, mas esse aí é um cenário que a gente chama um cenário de crise, né, um cenário de grandes mudanças, um tempo aí de reformulações nesse espaço americano como um todo. E aí, como eu mencionei, né, essas juntas de governo, elas vão assumir facetas distintas em cada uma dessas províncias. Aqui eu vou elencar especificamente o caso de Pernambuco, que era uma província que já gerava algumas discordâncias com a corte, principalmente pela experiência da Revolução de 1817, um movimento de caráter republicano, que chegou, né, ao fim e ao cabo, a declarar-se de fato independente da coroa portuguesa e que vai experimentar ali um lugar de manifestação dessas ideias liberais no entorno aí de uma elite também pernambucana envolvida nesse processo, mas também de grupos urbanos, inclusive de escravizados e livres, né? Então, Pernambuco é também esse lugar aí conhecido como um lugar de contestação. Quando a gente vai pensar, né, nesse espaço geográfico que é Pernambuco, é importante a gente pensar que Pernambuco não é uma província / capitania muito circunscrita à sua própria regionalidade, mas ela tem uma ação de influência que eu não entendo que seja uma ação de influência única, né, que parte de Pernambuco em direção às suas vizinhas, mas que é dialética em muitos sentidos, né, é um vai e volta, e que ela, por ser a sede do principal porto do norte, né, um dos principais portos junto com Salvador, né, a cidade de Recife, ela vai congregar ali boa parte da produção de Paraíba, Alagoas, que foi desmembrada em 1817, fruto aí das decisões da corte no Rio de Janeiro em tentar retirar um pouco desse poder de Pernambuco, Rio Grande do Norte e, em muitos sentidos, também o Ceará. Então, a gente tem uma que a gente chama de macro-região, influenciada economicamente, politicamente e socialmente, que, quando envolvida nesses processos contestatórios, muitas vezes acaba ali delineando um espaço geográfico mais amplo, né? Em Pernambuco, pós-1817, a coroa tem uma ação muito direta de ocupar militarmente essa região. Isso significa colocar um capitão-general que seja ali uma autoridade sobre esse território. À época do constitucionalismo português e da ascensão das juntas de governo no Brasil, o governador e capitão-general era o Luiz do Rego Barreto. E aí, sabendo notícias da Europa, o Luiz do Rego resolve, por sua própria conta, não eleger uma junta, mas reunir um grande conselho de homens ali, próprios ali da sua administração. Então, ele uniu negociantes, uniu grupos importantes do militarismo, até grupos religiosos, se sentou e disse quais os passos nós tomaremos nessa província a partir do momento que a gente tem aí essa nova experiência, né, a ser trabalhada. E aí, eles decidem pela formação desse conselho, que é automaticamente um tipo de junta também. O que acontece é que as cortes lá em Lisboa, né, reunidas e pensando aí não só no retorno de Dom João VI para o seu território, mas também no que fazer do ponto de vista da criação de uma Constituição portuguesa, começa a enviar uma série de decretos e de alvarás que vão delimitar um pouco o funcionamento desse tipo de junta e também
assumem a coragem, vou dizer dessa maneira, né? Tem a coragem de libertar todos os presos políticos de 1817. Então, tinha uma série de lideranças políticas pernambucanas que estavam presas na Bahia e elas retornam ao território pernambucano, vão para a cidade de Goiânia, ali na Zona da Mata, e lá eles organizam por conta própria uma outra junta de governo para entrar aí de cabeça contra o Rego Barreto. Essa disputa entre Rego Barreto e a junta de Goiânia, que não é entendida aí legitimamente nos moldes formais, vai alcançar o caráter aí das próprias cortes, que definem oficialmente, né, pela decisão das câmaras de Olinda e Recife, para que isso seja, né, apaziguado. Essa reunião, né, entre a junta de Goiânia e o Rego Barreto, né, e aí eu vou cortar o passo a passo aqui, porque isso é obviamente bastante longo, mas define-se por pressuposto a eleição de uma nova junta, eleita de fato pelos princípios formais, definido pelas cortes, e é eleito para a presidência dessa junta de governo o Gervásio Pires Ferreira, não qualquer pessoa, um dos maiores negociantes, traficantes de escravizados de Pernambuco nesse momento, é tido aí como um dos primeiros nascidos no Brasil, né, mas de origem portuguesa, a fazer navegação em direção à Ásia, né, então ele tem comércio em mais de um lugar do mundo, não só nos portos africanos, mas em portos em outras regiões da Europa e outros continentes. Então, o Gervásio, que era uma liderança pernambucana, entendida ali como inflado no processo político, vai assumir essa junta nesse momento. Bom, se a gente for fazer um paralelo com o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Dom João já tinha jurado a Constituição Portuguesa mesmo antes de ser escrita. É bom lembrar que antes de ser escrita essa Constituição que fica valendo em Portugal é a Constituição de Cádiz, e isso ajuda bastante a gente perceber que a Europa não está ali, principalmente a Península Ibérica, não está muito alheia. Espanha e Portugal estão sempre ali um pouco em consonância nesse aspecto, e aí a Constituição de Cádiz é a que vale, né? Dom João jura essa Constituição no Rio de Janeiro, uma série de movimentos de tropa, de povo, estão acontecendo em mais de uma província e também no próprio Rio, e aí, por fim, ele decide, né, junto às prerrogativas definidas pelas cortes, retornar a Portugal e deixar aqui o seu filho, né, o regente Dom Pedro. Dom Pedro fica e não fica muito satisfeito com a presença do Gervásio Pires aí nessa posição de governo de Pernambuco. E aí eu faço um adendo aqui, que Pernambuco não é qualquer província, né? A gente tem uma série de estudos aí sobre as origens desse lugar, né? Vou usar a palavra que Dom Pedro usou, né? Entre aspas aqui, os intrépidos pernambucanos, esses corajosos e que avançam aí sobre os seus próprios interesses. Pernambuco tem uma longa trajetória, não só, né, de enriquecimento do Império Português, graças à produção do açúcar e depois também do algodão, o próprio pau-brasil, né, que a gente não pode descartar, mas fundamentalmente porque quando da invasão holandesa no século XVII, são as lideranças pernambucanas que agem muito diretamente para expulsar os holandeses desse território, né, do Império Português na América. E aí, muitos autores apontam, né, aí vou citar aqui Maria de Lourdes Viana Lira, que talvez seja a mais famosa nesse aspecto, que vai dizer que isso faz com que os pernambucanos tenham estabelecido uma relação muito direta com a coroa portuguesa, em que eles se sentem, de fato, donos do seu território, já que para recuperá-los foram eles mesmos que tiveram que agir. E aí, nesse ímpeto, né, eles avançam o período colonial sendo um grande alicerce econômico para o Império Português, cedendo aí boas partes de suas riquezas para a sustentação deste império. Ao longo do século XIX, principalmente depois da transferência da corte, esse processo que a gente chama de espoliação fiscal, que é esse processo mesmo de aumentar a tributação, de aumentar as remessas provinciais em direção ao Rio de Janeiro, que custa muito caro manter uma corte nas proporções. Hoje eu estava lendo um texto dizendo assim que cerca de 500 aves e 90 dúzias de ovos precisavam ser produzidas todos os dias para manter essa corte de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro. Então, o autor até lembrou, né, que é por isso que toda vez que vão falar de Dom João VI, sempre remetem ele a uma coxinha, né? Porque, de fato, o volume de aves para sustentar esses grupos no Rio de Janeiro custava muito ao erário. E aí Pernambuco assume essa faceta, então, desse lugar que sabe contrapor-se ao processo de espoliação. 1817 é também um grande reflexo disso. E em 1821, essa relação entre, né, essa triangulação, vou colocar dessa maneira para ficar mais simples,
cortes em Lisboa, o Rio de Janeiro e as províncias, mais especificamente Pernambuco, se tornam um objeto aí sensível para principalmente as definições formais de quais autoridades respeitar. E aí Dom Pedro assume um pouco essa faceta de representar de alguma maneira a autoridade no Brasil, para a qual não necessariamente as províncias do norte respondem com a mesma atenção que respondem às cortes. E isso também é fruto, né, do processo de autonomia que as juntas de governo deram para esses territórios. Pensando que anteriormente a isso a gente tem um capitão-general, né, um governador capitão-general, que é uma entidade, né, uma pessoa, não uma entidade, né, que é uma autoridade enviada diretamente aí pelo monarca, enquanto as juntas são órgãos eletivos, né, e isso não significa necessariamente representatividade. É sempre importante a gente pensar que essa cidadania aí, ela não é acessível, né, a todos, mas é uma representatividade dos interesses locais, principalmente. E aí, esse espaço de autonomia gerado pelas cortes vai, de fato, impactar a maneira como esses espaços provinciais vão receber essas determinações do constitucionalismo português. E aí, Daiane, uma coisa que eu queria escutar de você, assim, se você puder falar mais sobre isso, né? Porque eu comentei que eu vou dar aula essa semana sobre o Irã e a Índia. Semana que vem vou dar uma aula mais clássica de história moderna sobre historiografia do Renascimento. E na outra semana eu vou fazer a discussão sobre o republicanismo no Renascimento com eles, né? E, enfim, é um tema clássico da história moderna, Pocock. E uns anos atrás a Eloisa Starling, né, publicou o livro sobre o republicanismo no Brasil. Teve um impacto grande, bastante gente comentou esse livro. E você, né, menciona que esse movimento em Pernambuco de 1817 tinha um caráter republicano e que isso é importante para entender o que acontece depois. Então eu queria, se você puder, explicar para os nossos ouvintes o que é esse republicanismo colonial brasileiro, ou quanto ele é diferente ou parecido com o republicanismo, por exemplo, americano, ou republicanismo em outros espaços, né? A gente já falou várias vezes sobre esse tema aqui no que diz respeito à Europa, né? Mas falamos poucas vezes nesse republicanismo, por exemplo, no Brasil, no contexto brasileiro. É bastante interessante pensar, né, nesse caráter republicano de 1817, que obviamente aí a gente tem parcelas da historiografia que concorda, outra que vai, né, dimensionar isso de outra forma, mas 1817 e 1824, e aí eu vou colocar aqui porque é o marco da Confederação do Equador, são entendidos como movimentos que fazem parte de um mesmo processo político pelo Evaldo Cabral de Melo, que é o principal autor a tratar sobre esse assunto, né, atualmente, assim, né, apesar que o trabalho dele já foi publicado já tem um tempo, mas a outra independência, né, que ele menciona, tem origens em 17, né, no pressuposto dele, muito porque boa parte daquelas lideranças já estavam envolvidas em 17, retornam em 21 e atuam em 24, e também porque Pernambuco não aceitou muito bem, né, a província, o processo de sufocamento, né, da revolta em si e todas as atribuições que a coroa determinou para a província, né? Isso envolve tanto uma maior cobrança sobre o seu território do ponto de vista fiscal, mas também a perda territorial de Alagoas e uma análise, né, e uma atenção muito grande a esse território, colocando ali um capitão-general bastante incisivo na sua administração. Bom, do ponto de vista de um republicanismo, ali em 17 a gente tem bastante influência da independência das 13 colônias, né, da independência dos Estados Unidos neste movimento. Na verdade, essa circulação de pessoas que eu mencionei, inclusive, né, dos próprios navios, da chegada desses viajantes, desses comerciantes, inclusive norte-americanos, vai impactar muito diretamente o tipo de coisa que essas pessoas estão lendo, né? Acho que é bastante fundamental. Menos, talvez, do que um projeto, de fato, de como instalar uma república nesse ambiente, e o que isso significa do ponto de vista formal, mas o que esse léxico e esse vocabulário político implementa, né? Tanto que há grupos que estão dizendo que eles estão defendendo a abolição da escravidão, por exemplo, que seria uma pedra de toque para essa questão da república em muitos sentidos. Não é, obviamente, um pressuposto, mas deveria ser um assunto a ser tratado. E envolvidos em 17 estavam boa parte dos maiores detentores de escravizados em Pernambuco e boa parte dos maiores traficantes também estavam envolvidos nesse processo. Então, está muito mais atrelado a esse lugar da autonomia decisória,
e da autodeterminação também desse território. E aí, uma parte que para mim é bem fundamental nisso é que não é qualquer província que encampa um processo revolucionário. Eu acho que isso é muito fundamental da gente pensar. Não é qualquer lugar do Brasil, do território do Império Português, que poderia encampar, porque encampar um processo revolucionário envolve ter meios de mantê-lo, meios materiais mesmo. Então, Pernambuco sabe que ela tem condições formais, e aí vamos dizer todo aquele histórico, porque a gente já expulsou os holandeses e tudo mais, mas também porque eles sabem que, ao serem espoliados, eles deixam de ganhar e de fazer para si. E isso envolve um pouco desse vocabulário político, né? Eu sou historiadora econômica, então toda vez que você falar para mim de vocabulário político, eu vou pensar, mas o político também está atrelado diretamente aos meios de fazê-lo, porque do contrário, eu acho que eles não conseguiam unir esses interesses naquele momento e levar a cabo, né, um processo revolucionário, ainda que a gente tenha aí Domingos José Martins, por exemplo, é genro do maior traficante, está envolvido no processo da Revolução de 17, o maior traficante de escravizados de Pernambuco naquele momento, né? O Domingos José Martins é casado com a filha dele. Então, assim, mesmo aqueles mais revolucionários estavam encampados aí no processo da dominação econômica também desse território, que está envolvido pela escravidão e pela manutenção também do status quo, né? Da maneira como a ordem já se estabelecia. E Daiane, dando sequência aqui na questão aqui que você está trazendo, me veio uma coisa na cabeça que eu tenho essa dúvida faz muito tempo, que é como é curioso, né, essa questão desse republicanismo emergir em meio a essa discussão sobre constitucionalismo que toma conta, e como aqui ela assume um caráter muito antimonárquico, né? E aí você ter citado justamente essa questão de como não há necessariamente um projeto republicano, mas essas ideias, essa circulação de ideias republicanas, elas são profundamente antimonárquicas, porque me parece que eles estão mais dispostos, né, a combater a monarquia em si do que necessariamente abraçar uma discussão política que poderia se fazer em um projeto constitucionalista. Eu acho que em 17, talvez a administração, né? Tem um grupo historiográfico também que fala, né? Viva o rei, morra o mau governo, né? Muitas vezes o rei não é necessariamente essa figura que é odiada, né? Mas fundamentalmente a maneira como essa administração executada por essas pessoas nomeadas por ele acontece, né? Então tem uma necessidade muito grande dessa autonomia. Eu acho que tudo isso também tem um pouco de cerne em 1808, pensando que se a gente pegar ali Maranhão, Pará, próprio Pernambuco, a gente está muito mais próximo da Europa do que do Rio de Janeiro. A vinda da corte impacta muito diretamente a relação estabelecida entre esses territórios e a sede do governo, porque até então eles estão ligados a Lisboa. Por isso que, de alguma forma, quando o constitucionalismo surge em Lisboa, parece para eles uma opção muito mais viável do que ficar se direcionando ao Rio de Janeiro, né? Eu não sou especialista nisso, né? Mas vocês que são navegantes talvez vão saber dizer melhor, né? Mas as correntes marítimas mesmo fazem com que o trajeto em direção à Europa seja mais rápido. Então, assim, o comércio acontece de maneira mais rápida, as ideias chegam de maneira mais rápida. Tanto que Pará e Maranhão começam esse movimento justamente porque ali as notícias chegam muito mais rápido do que chegariam na corte. Então, há uma relação muito intrínseca com o território europeu e, obviamente, essa circulação das ideias impacta como que esses movimentos acontecem, né? Eu acho que não é nem tanto esse rompimento completo com o que já existia, mas é um pouco de abertura para o que há de novo. E aí, 17 se diferencia, né, na minha perspectiva, bastante dos movimentos pós-independência, porque em 1824 a gente não está falando de república. Por muito tempo, inclusive, quiseram imputar esse caráter para a Confederação do Equador, separatista, é um movimento que pretendia separar Pernambuco do Império e tudo mais. É um pouco também do vocabulário e da maneira como a narrativa vem a partir da corte também, né? E não estava necessariamente ligado a isso, justamente porque está ligado ao constitucionalismo. 17 está muito mais ligado a um movimento americano, hispano-americano. Aí a gente tem que pensar que em 17, boa parte das antigas colônias da América Hispânica já estavam independentes de fato. E quem não estava lutando pela sua independência. É também, mais ou menos, nesse momento que a coroa hispânica começa a tentar reaver, né, esses territórios aqui da América do Sul. Então, é uma influência também, tanto dos Estados Unidos, e tem mesmo, né? E a gente tem muitos estudos que apontam para isso,
Isso já é, acho que, determinado, né, sedimentado, mas também a experiência aí dos países da América do Sul de origem hispânica, que inclusive vão influenciar a maneira como o projeto, né, de um império do Brasil se sedimente nessa perspectiva de união, né, que é o medo da gente virar esse monte de província republicana aí, e que, né, como pressuposto, praticamente todas elas abolem a escravidão, né? Isso é um aspecto muito central, né? Tem um texto da professora Vilma Pérez Costa que eu gosto muito, que chama O Império do Brasil, Dimensões de um Enigma. E aí ela vai discutir nesse texto com o Ilmar Roloff de Matos, naquele artigo Construtores e Herdeiros, já bem conhecido. E aí nessa discussão ela vai dizer que a gente, né, aqui, Brasil imperial, na verdade, uma grande sombra, né, para América do Sul completamente republicana e anti-escravista, né? Nós somos, de alguma forma, uma mancha para todo esse projeto de repúblicas na América do Sul. E aí, às vezes, até muito mais do que o caso estadunidense, que a gente sabe que é distinto, né? A gente tem um norte ali que liberta os escravizados, um sul que mantém, enfim, é uma questão diferenciada, mas que, inclusive, é utilizada como ponto de contato, né? Cuba, Estados Unidos e Brasil, como esses países que continuam escravistas no século XIX, né? Mas, assim, no caso do Brasil, eu acho que a experiência republicana está muito mais atrelada à América Hispânica, e aí como que esses movimentos contestatórios têm um impacto central sobre o nosso território, e como que Pernambuco consegue gestar esse tipo de projeto, porque ela simplesmente tem meios de fazê-lo. Todas as pesquisas que eu tenho feito atualmente são nesse sentido, de mostrar que a gente pode dizer que muitas vezes que pernambucanos são intrépidos, são revolucionários, mas a gente tem meios de dizer que eles fazem isso justamente porque eles têm capacidade material de gestar exército, oficialato, tropas fora do território, alimentação, isso tudo custa dinheiro demais. Inclusive um fato de primeira importância, Rafinha, que está presente no mestrado do Lucas Morhalen sobre o Visconde de Cairu e que mostra um pouco essas circulações, é que havia um texto do Cipriano Barata que circulava bastante, não se sabia que era dele, e Rafa, você sabe de quem pensavam que era esse texto? Ah, não. Pensavam que esse texto era de Thomas Paine, pensavam que era The Age of Reason de Thomas Paine, mas era, na verdade, um texto do Cipriano Barata. E quando foram reprimir esse texto, está lá na dissertação do Lucas, foram reprimir justificando, reprimiram na Europa, esse tal de Thomas Paine, está circulando aqui. Isso mostra a circulação, né, Rafa? Um fato de primeira importância. Eu não tenho nenhum comentário, Dani, para fazer sobre essa observação. É só a minha tristeza mesmo, sobre você ter conseguido citar Thomas Paine no programa de Confederação do Equador. As maiores tristezas do meu dia hoje, facilmente. Então, com essa triste observação, o primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco falar sobre a Assembleia Constituinte, a qual Thomas Paine não participou, e o choque de poderes. Bom, então a gente falou bastante aí sobre o processo das juntas e dessa tomada decisória e eleição de representantes ao governo dessas províncias durante o constitucionalismo português. Mas Dom Pedro se une aí principalmente ao José Bonifácio de Andrada, né? E através da participação dos deputados brasileiros nas cortes, né? Eleitos provincialmente para participarem das cortes, a gente tem aí a primeira manifestação de apoio, não só à permanência do regente no Brasil, né? De Dom Pedro no Brasil, mas uma reiteração ali da sua figura pelos paulistas, mas que acaba sendo, de alguma forma, levada a cabo também por outras províncias. Dom Pedro tem todo um projeto, né, envolvido nessa manutenção territorial, que eu acho que é o cerne principal desse pacto político constitucional, e a sua relação com as cortes, principalmente a partir de 1822, vai se tornar ali uma pedra de toque. Primeiro porque eles querem que ele retorne a qualquer custo, não veem mesmo o porquê dele continuar em território americano, sabendo que seu pai já retornou e que uma constituinte portuguesa está sendo realizada. Ele se retrai bastante desse interesse em regressar. Apesar disso, as pressões continuam e ele acaba se aproximando aí desse grupo paulista para, de alguma forma, arquitetar também essa sua permanência, né? A gente sabe do episódio do Fico e como que isso
tem um impacto muito mais simbólico do que, de fato, estrutural para este evento. Mas eu vou citar aqui um outro evento que é bastante fundamental, que é uma proclamação que ele faz no dia 1º de agosto de 1822, que ele já fala de independência, sabendo que a independência de fato acontece em 7 de setembro, mas em 1º de agosto ele já está falando da união das províncias do Brasil, do norte ao sul, e a sua figura como central. É inclusive nesse documento que ele vai chamar os pernambucanos de intrépidos. Aí ele vai unir todas essas províncias nesse projeto que parte da sua figura. E aí como convencer interesses tão distintos, populações que não necessariamente, inclusive que nem o conhecem, né? Que não percorrem esse território, e ele também não necessariamente, a permanecerem unidos ali a uma causa que está, de alguma forma, emblemada pela sua figura, em detrimento da ação das cortes. As cortes tomam uma decisão que é bastante sensível, que é mandar que todas as instituições que estão no Brasil e que foram trazidas em 1808, né, criadas a partir de 1808, retornem a Lisboa. E isso faz com que boa parte dos interesses econômicos e políticos aqui no Brasil sejam atacados, né? Todos aqueles que tinham assento nesses principais órgãos administrativamente, que tinham ganhado mercês, se transformado em marqueses, né, em viscondes, perdendo ali a sua capacidade de ocupar cargos fundamentais. E é em cima desse contexto aí, que eles vão chamar de um processo de recolonização das cortes em relação ao território brasileiro, é que Dom Pedro vai emblemar aí esse lugar de representante dos interesses do Brasil. Para convencer, né, essas províncias de que o seu projeto não é tão distinto assim do constitucionalismo português das cortes, ele vai afirmar, né, um projeto constitucional, um pacto constitucional envolvido em torno de uma constituinte com representação de todas as províncias. As primeiras a tomar assento são, obviamente, as que estão mais próximas, né, que elegem os seus representantes, mas há aqueles que ainda estavam em Portugal, né, que tinham participado das cortes constituintes portuguesas, ainda estavam chegando. Os pernambucanos são mesmo um desses que demoram a tomar assento. Os baianos também vão tomar assento bem depois, mas a gente tem ali algumas primeiras sessões com um quórum já possível, né, de realizar as sessões da Constituinte, que são, inclusive, documentação assim, muito divertida de se ler, porque você percebe que eles não têm mesmo nenhum conhecimento de como se portar no ambiente, né? Então eles começam com o mais básico, como se sentar, vai ter ou não vai ter cerimônia de lavar pés, então eles ficam bastante tempo ali discutindo essas questões, mas passam fundamentalmente uma discussão da representação provincial, como que as províncias vão se organizar a partir daquele momento que se tem uma constituinte, que tipo de governo se terá, já pensando na necessidade de abolir essas juntas de governo, que tinham um caráter extremamente provisório para esse momento. Então, ficam bastante tempo definindo também quais os meios de manter esse império nessas condições, né, separado de Portugal, e o que isso impacta do ponto de vista também econômico. Lembrando que quando Dom João vai embora, né, e deixa seu filho, ele não só esvazia os cofres do tesouro, ele leva toda a reserva metálica que existia, como ele também retira do Banco do Brasil boa parte dos pressupostos ali do crédito que o Império precisava para se manter unido, né? Vamos pensar que a gente está falando de um país aí continental, e aí isso gera uma série de gastos. E essas são as principais discussões que começam a ser tratadas, mas ao longo desse processo da própria Constituinte, Dom Pedro também acaba se afastando de alguns grupos e se aproximando de outros. O tempo todo ele está sempre muito perto dos negociantes da Praça do Rio de Janeiro, além de um grupo de portugueses que está sempre em volta dele, né? Ministros deixados por seu pai e com quem ele tem uma intrínseca relação. Ao longo das discussões da Constituinte, acaba que muitos movimentos urbanos também estão acontecendo, né? A imprensa está liberada, então uma série de panfletos, e de leituras públicas também desses documentos estão acontecendo nas principais praças do Rio de Janeiro, com destaque aqui para a atual Praça Tiradentes, mais antiga Praça da Constituição ali, em que se discutia e se tinha esse grande espaço ali de reformulação e de definição dessas ideias. A Constituinte vai assumindo feições cada vez mais populares, inclusive com a presença do povo dentro da sessão. A chamada Noite da Agonia acontece justamente porque o povo passa a adentrar a sessão. As sessões aconteciam na chamada Cadeia Velha, que está ali também dentro da Praça 15, né? O Paço Imperial, uma região onde a corte vai se estabelecer administrativamente e politicamente.
E ali nesse espaço é que se reuniam essa série de pessoas, e a Noite da Agonia é esse lugar onde vai adentrar as sessões a população urbana, o que gera um furor muito grande do próprio imperador, né, nesse momento, e ele bota aí todas as tropas na rua, definindo, né, por uma carta escrita entregue aos constituintes, que a Assembleia estaria fechada até que as coisas retornassem à normalidade. Boa parte dessa confusão entre os constituintes e Dom Pedro também está alicerçada no fato de que ele tinha uma proximidade muito grande com os Andradas, e nesse meio tempo, entre julho e novembro, eles acabam rompendo, e tanto José Bonifácio quanto seu irmão Martim Francisco tomam assento na Assembleia e ajudam ali a animar o cenário que já não estava dos mais calmos. Bom, o fechamento da Constituinte é um impacto muito grande para as províncias. À medida que os deputados vão chegando aos seus territórios de origem, lembrando que nesse meio tempo quem não tinha tomado assento tomou, então à medida que esses deputados vão chegando às suas províncias de origem, muitos movimentos urbanos estão acontecendo, e é um pouco nesse íntere que a gente tem aí um processo mais crítico de ofensa ao monarca na sua autoridade, muito e principalmente porque naquele manifesto lá de 22 ele tinha dito que ele era constitucional e que ele, apesar de monárquico, tinha ali todas as luzes e toda a ilustração para poder garantir que esse império fosse um império constitucional, né? E esse fechamento acaba sensibilizando muito a relação entre ele e esses deputados, entre ele e boa parte dessas províncias. Então, o segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa, falar sobre a resposta das províncias e o protagonismo de Pernambuco. Bom, nas províncias estava todo mundo pensando que Dom Pedro tinha dado um golpe aí no constitucionalismo que ele tinha definido e convencido as províncias que estavam mais próximas às cortes a participarem, né? Então, quando esses deputados chegam, os ânimos estão bastante exacerbados e muitos movimentos urbanos já estão acontecendo. No caso de Pernambuco, a chegada desses deputados é um cenário bastante crítico, porque, junto, né, durante a discussão da Constituinte, Dom Pedro já tinha definido ali que os meios de eleição de um representante ao governo da província seria feito por indicação do monarca. Então, um pouco entre o fechamento da Constituinte, ele prometeu uma Constituição duplamente liberal feita pelo seu Conselho de Estado, e a promulgação de fato dessa outorga dessa Constituição realizada aí pelos seus conselheiros, ele vai nomear um presidente para a província de Pernambuco, e esse presidente, né, é, obviamente, uma discordância dos representantes pernambucanos a essa nomeação. Sabendo que ele tinha fechado a Constituinte, não confiando muito mais no que ele tinha prometido, do ponto de vista aí do constitucionalismo e do respeito à autonomia provincial, os pernambucanos, principalmente das vilas de Olinda e Recife, vão eleger um outro presidente para a província, seguindo ali as prerrogativas das juntas. E aí eles vão eleger o Manuel de Carvalho Paz de Andrade para ser o presidente da província, logo ali no início de 1824. Dom Pedro, ao ter notícia da nomeação do Paz de Andrade, vai rechaçar completamente e exercer o seu poder ali sobre a província, dizendo que essa nomeação não deveria ser aceita. No entanto, ele já tinha tomado posse e já estava tomando ali uma série de decisões sobre o cargo. Inclusive, representantes pernambucanos vão ao Rio de Janeiro tentar convencer o monarca a manter a eleição que já tinha sido realizada, sabendo, né, dos ânimos já instaurados na província, mas Dom Pedro é bastante incisivo na manutenção do Paz Barreto, né, no Francisco Paz Barreto como representante que ele tinha escolhido. Chega a escolher um segundo nome, né, o Mairinque da Costa Ferrão, né, irmão da Marília de Dirceu, né, esse talvez seja a grande alcunha deste representante político, e ser irmão da Marília de Dirceu. Ele, né, como representante, já que os pernambucanos não queriam aceitar o primeiro nomeado, mas os pernambucanos permanecem ali bastante incisivos na manutenção do Paz de Andrade como o chefe da província. Junto, né, à própria participação do Manuel de Carvalho Paz de Andrade no governo da província, a despeito aí do interesse do monarca, a gente tem uma figura bastante central para o movimento da Confederação do Equador e para esse rompimento provisório
de Pernambuco com o Império, que é o Frei Caneca. Essa liderança que é religiosa, mas que tem um caráter político muito importante e que já chega do Rio de Janeiro muito incomodado com a maneira como a Constituinte foi fechada e bastante crítico à posição que o monarca assume ao definir, né, do ponto de vista dele autoritariamente, esse fechamento. Essas críticas ao monarca, que já estão assim bastante intensas na província, vêm acompanhadas ainda de mais críticas quando a Constituição outorgada chega para votação nas câmaras. Então, Dom Pedro, que não teve uma Constituição formal por uma Assembleia, vai outorgar uma Constituição e para que essa Constituição seja plenamente aceita, ele vai revertê-la às câmaras municipais. O que isso significa do ponto de vista formal? Que ele está retornando aos poderes locais ali de antigo regime, em contraposição a uma Assembleia liberal, eleita, né, num pressuposto formal ali de um liberalismo. Então, entre essas escolhas que ele faz, dando muito relevância, inclusive, para essa manutenção desse poder local e da sua influência sobre esse poder local, ele tem, de fato, essa Constituição outorgada, aprovada pelas câmaras, mas um grande adendo a essa Constituição, que tinha cerca de 80% do seu texto, era o mesmo texto que a Assembleia já tinha definido, mas esses 20% que ele acrescentou, ele não acrescentou qualquer coisa, ele acrescentou o poder moderador, que dava para ele o direito, inclusive, de fechar assembleias constitucionalmente eleitas. Então, ele faz todo esse movimento e o poder moderador é o grande foco da crítica aí dos revolucionários pernambucanos contrários ao fechamento da Constituinte, que não estavam sozinhos nessa crítica. Isso em várias outras províncias estava acontecendo da mesma maneira. A Bahia mesmo tem muitos críticos, mas a Bahia, como se sabe, até 1823 tem tropas portuguesas acampadas ali no seu território, então uma independência que acontece de maneira bastante tardia em relação às outras províncias brasileiras. Então, Pernambuco acaba muitas vezes encampando esse projeto. Manuel de Carvalho Praz de Andrade chega a ser preso, né? É solto por um movimento popular, né? Mas também de tropas, e acaba saindo da prisão e, de fato, assumindo essa posição incisiva contra o imperador e contra a monarquia, com sede no Rio de Janeiro. E aí o que ele vai fazer é lançar um manifesto, que é a primeira vez em que ele fala das Províncias Unidas, aí, da Confederação do Equador, de fato, dizendo da necessidade de se chamar uma assembleia que, de fato, discutisse esses pressupostos e deixando claro, né, a importância da união das províncias do norte. É onde ele também vai chamar aí os territórios vizinhos a participarem consigo desse projeto de constitucionalismo acima de qualquer coisa, mas que não mencionava necessariamente nenhuma separação formal do território do norte em relação ao centro no Rio de Janeiro, mas mencionava a importância do constitucionalismo e do respeito, né, ao pacto estabelecido entre as partes e o todo, né, as partes que confiaram que esse pacto constitucional funcionaria para a manutenção desse todo. A principal tese, né, que eu tenho sobre essa proeminência pernambucana, né, por que Pernambuco, então, vai assumir esse protagonismo e essa reação, são muitas das coisas que eu já citei aqui, principalmente a questão, né, desse histórico que garante aos pernambucanos um pouco dessa luta pelos seus próprios interesses, dessas elites pernambucanas, mas também de povo, de tropa e de outros grupos, mas principalmente os meios materiais de sustentar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente pega todas as tabelas lá de receitas e despesas, que é, gente, chato e difícil de fazer pra caramba, mas que dão resultados muito importantes, a gente percebe que, desde 1821, quando as juntas de governo foram instauradas, as províncias, de maneira geral, pararam de remeter as chamadas sobras, que eram todos os recursos que sobravam depois de pagas as suas despesas, para o Rio de Janeiro. Isso porque o princípio da legitimidade estava, de alguma forma, ali fragmentado, fragilizado por um processo de abertura política. Tem muitos trabalhos sobre isso, muito interessantes, principalmente lá no México. São os pesquisadores que eu acho que mais avançaram na discussão da legitimidade e da legitimidade fiscal. Tributar, ou seja, cobrar de quem deve, inclui você ser considerado alguém que merece essa autoridade, né? Então, Dom Pedro, por muito tempo, não recebeu dessas províncias, principalmente Pernambuco e Bahia, os resultados ali dos seus superávites, ou suas sobras, ou o que tinha aí em caixa.
Então, quando Manuel de Carvalho Paz de Andrade assume o governo da província a despeito do interesse do imperador, ele chega num cofre bastante cheio, se não de dinheiro e moeda metálica, ele tinha meios de fazer aquilo acontecer. Eu cheguei a ver que ele tinha em torno de 400 contos de réis só no primeiro mês. Então, ele estava muito bem economicamente para sustentar um processo ali de contestação imperial. E aí ele chama as províncias vizinhas a participarem com ele desse movimento e ele executa uma série de medidas que depois, quando sufocada a confederação, Dom Pedro tem que ficar mandando cartinha aí com seus plenipotenciários para várias, não só províncias, mas também para praças comerciais da Inglaterra, de Gibraltar, de Hamburgo, revendo ordens aí e comércio que o Manuel de Carvalho Paz de Andrade tinha feito com essas localidades. Então, minha principal tese é que Pernambuco sustenta, então, essa contestação, porque ela tem uma relação muito direta com o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, né, sendo que o Ceará é a principal província a apoiar, de fato, a confederação, mas também a participação de Paraíba e Rio Grande do Norte, e que esse impacto regional, que é muito superior à sua própria Constituição territorial formal, garante que eles tenham essa execução desse projeto político aí, contestatório ao imperador. O imperador não mede esforços para avançar com todas as suas forças sobre o território pernambucano. Ele faz isso muito a partir, né, do Francisco de Lima e Silva, que é o seu grande representante, que inclusive é quem ele bota para assumir o governo da província quando sufocada a confederação, e ele coloca o Francisco de Lima e Silva literalmente parado em Alagoas e a partir dali direcionando as tropas. Para além disso, navios ali do almirante Chocrane vai parar o porto de Recife e dificultar a entrada e saída do comércio, mas também de forças militares, de alimentação, tentando sufocar a revolta de todas as maneiras possíveis. Bom, quando a gente vai analisar isso e pensar o que esses revolucionários estão pensando, né, e estão discutindo e escrevendo, né, Frei Caneca, por exemplo, é um grande autor, né, do que ele discorda e dos projetos que ele tem naquele momento. O que eles vão dizer é que, por muito tempo, esse pacto não funcionou do ponto de vista das províncias, né? Se estabeleceu uma relação que não era de igualdade entre as províncias do Império, né, e a sede do Império, mas que pressupunha a participação formal do Império nas atividades e na defesa dessas províncias. E havia, né, toda uma ideia de que os portugueses ainda estavam tentando mandar tropas para o Brasil e estavam direcionadas a Pernambuco, e o imperador pouco fez para poder salvá-los aí dessas invasões estrangeiras, né, dessas invasões externas, né? Então, a gente volta mais uma vez à ideia de que os pernambucanos precisam lutar pela sua própria liberdade, pela sua própria segurança. É uma coisa que eles afirmam, né, em todos os seus principais manifestos. Alagoas, como eu falei, vira esse ponto, né, esse contraponto do que a gente entende ali como esse bloco regional, atuando muito diretamente para a participação das tropas imperiais chegarem a Recife. O movimento, de fato, é sufocado com essas tropas. Há uma imagem lindíssima, inclusive, lindíssima, né? Do pressuposto de lindíssima, porque a imagem é bonita, mas não o que ocorre com a imagem. Das tropas chegando, né? E é, de fato, um banho de sangue ali que acontece contra os revolucionários, né? Recentemente eu descobri um documento, né? Que é uma representação que o Frei Caneca faz quando as tropas imperiais chegam a Recife e ele, junto com as tropas que se mantêm revolucionárias, saem, né, de Recife em direção ao interior. A ideia deles era chegar ao Ceará, que o movimento ainda estava acontecendo no Ceará, ainda não tinha sido sufocado, e ele vai passando por engenhos, por apoiadores, e ali você vai vendo a maneira como esse movimento, ainda que em frangalhos, né, e aí ele fala quantos tinham com ele, quantos já estavam machucados, e quantos seguiam, né, na mesma luta contra não necessariamente contra o Império e contra a monarquia, né? Em momento nenhum esse movimento estava questionando o constitucionalismo, por exemplo, mas contra uma autoridade do imperador que havia descumprido fundamentalmente o principal pacto estabelecido, né? Então ele vai e logo ele é obrigado a retornar, porque boa parte dos seus companheiros decidem se render, e aí ele volta e é preso, né? E a prisão dele é um evento bastante emblemático, ainda que boa parte da historiografia, e aí vou falar que é uma historiografia pernambucana, uma historiografia do Norte, o que é uma lástima, né? Porque, na verdade, uma historiografia do Brasil devia estar tratando
esses personagens com a mesma autoridade e importância que a gente trata, por exemplo, Tiradentes e outros. Né? E aí estou dizendo aí, no lugar de mineira, estou me dando o direito de falar de Tiradentes, para dizer que a gente fala bastante de Tiradentes, mas a gente devia estar falando de outras grandes personalidades que tinham projetos políticos muito bem definidos e escritos, né? O que é uma mais importante. Desculpa te interromper, mas Imagina. Tinha comentado com você que eu queria fazer uma pergunta, e eu acho que esse é exatamente o momento para eu fazer essa pergunta, porque eu sou professor do ensino básico, e a gente, obviamente, ao tratar de uma história do Brasil, a gente acaba fazendo uma história muito governocentrada, né? Como um todo, assim, do início ao fim. E principalmente eu, que estou aqui em São Paulo, né? Focada muito mais próximo dessas zonas centrais administrativas. E todas as vezes que a gente trata da Confederação do Equador, a gente trata da Confederação do Equador justamente como um sinal da crise desse primeiro reinado e das rupturas dessas alianças políticas e desse projeto. E aí eu tô achando maneiro, justamente, primeiro, você trazer essa coisa de como muitas dessas narrativas que sustentam essa ideia de ser um sinal da crise do Império é do próprio Império, né? E isso eu achei incrível. E como muitas dessas narrativas dizem muito mais a respeito sobre Pernambuco do que sobre o Império em si, né, como um todo. Então, isso que você falou da gente falar mais sobre essas personalidades, eu acho que também tem que vir acompanhado da gente aprender a tratar esses fenômenos a partir das suas especificidades locais, né, e não sempre a partir dessa narrativa homogênea de pensar o todo, né, dessa perspectiva muito mais macro, onde esses elementos tentam justificar essa homogeneidade narrativa, administrativa, do próprio Império ou de qualquer outro contexto, né? Até, Rafa, esse seu comentário me lembrou o nosso episódio sobre a cabanagem. Sim. A gente questionou essa ideia de ser uma revolta regencial, né? Porque, de novo, né? Quando a gente dá aula no ensino básico, às vezes a cabanagem aparece ali como as revoltas regenciais. E no programa, o Aldair, que vem aqui com a gente, trouxe também os trabalhos do José Alves, né? Que estava lá na Federal do Pará, mostrou como a cabanagem também estava ligada a uma série de episódios anteriores à regência no Pará, e não era apenas tão somente uma reação à regência, né? É isso, né? Quando a gente vai analisar esse movimento, a gente sempre volta um pouco, tanto à década de 1810, que eu acho que é muito fundamental, quanto a gente acaba indo também para a década de 1830, né? E aí, o que a gente está falando aqui é de uma independência que também não forma um Estado. E eu tinha muito o ímpeto de dizer assim, não forma uma nação. De fato, isso aí é pressuposto. Mas, de fato, não forma nenhum Estado, porque quando não há união, não chegou-se nem a um consenso do que é esse território e de quais são as prerrogativas para cada uma das partes. Quando se estabeleceu um determinado pacto, esse pacto é rompido, e as partes decidem por conta própria que essa representação não mais as representa, o que a gente tem mesmo é uma abertura de possibilidades. Como o movimento é sufocado e ele mais ou menos vai acontecer entre a manifestação do Paz de Andrade em direção às demais províncias, que acabam aderindo de fato em 2 de julho, e a completa sufocação do movimento em setembro, você tem pouco tempo. E aí, por esse lapso de tempo, a mesma coisa da República de 17. Só durou 3 meses. Mas a Confederação foi sufocada, o projeto Saquarema venceu. E tá tudo bem, né? Que eu discordo do Ilmar completamente, mas assim, há um pressuposto de que aqueles movimentos que não chegaram de fato a uma separação completa do Brasil, é como se eles não tivessem acontecido, ou se eles aconteceram foi um pequeno lapso de tempo, um erro de percurso. Mas na realidade, eles fundamentam, né? Então, se eu fosse aproximar, Rafinha, do que você falou, eu aproximo muito mais 24 de 22 do que necessariamente da abdicação. Ainda que boa parte das discussões que estamos falando ali sobre a representação provincial não ter, de fato, conseguido levar a cabo seu pressuposto constitucional através da Assembleia, a nomeação do presidente de província continuar sendo uma incumbência do imperador, esse tipo de definição permaneceu mais ou menos as mesmas em 1831, que você tem ali é uma outra experiência em que as províncias vão lutar muito, de maneira muito detida pela sua autonomia. E aí, a gente tem o ato adicional, que é o grande exemplo disso, né? Que é onde você vai estabelecer que a gente precisa de Assembleia Provincial. E aí tem uma lei em 1832 que é muito fundamental, que ela vai separar o que é renda geral e o que é renda provincial, porque até esse momento não tem.
Constituição outorgada sequer menciona o que é renda de um, o que é renda do outro, então continuamos no mesmo pressuposto. Quer mandar sua sobra, você manda. Se você não mandar, aí eu vou ter que ir atrás. Então, assim, os pressupostos mais básicos do que é um Estado Nacional, lá no... A gente pode voltar no Weber, né, no monopólio da violência. Se a gente for partir daquele pressuposto, que é também o monopólio da arrecadação, você não conseguiu garantir nem aquilo. Você não conseguiu garantir o convencimento. O pacto não conseguiu ser estabelecido. Então, toda vez que eu vejo alguém dizendo assim, porque também não faz muito sentido, né, pensar que eu sou mineira, Daniel mencionou aí que eu fiz toda uma trajetória na mesma instituição, que é necessariamente uma trajetória com a mesma orientadora, por conta disso, muitas vezes. Como que eu vou cair lá no Pernambuco, né? Me meter a falar de uma confederação que durou pouco tempo, enfim. Mas é porque me chamava atenção justamente qualquer tipo de análise que parta de, principalmente, ou apenas, de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, não responde Brasil. E assim como a minha análise também sobre Pernambuco não responde o Norte e não responde o Brasil, mas ajuda a trazer um pouco de nuance. Não é um projeto que parte de um centro mantenedor e por conta de 1808 se mantém unido. Não é tão distinto assim das repúblicas americanas. Ele poderia, inclusive, ser desfacelado em várias outras nações. Não aconteceu, e aí minha justificativa eu já falei porque mil vezes, né? Por que eu acho que isso não acontece? Não acontece porque não tem meio, muitas vezes. Não é o único, mas é um pressuposto fundamental. E aí, quando a gente está falando, por que a gente ainda precisa ficar pensando nesses movimentos, nessas lideranças? Porque há projetos distintos e há defesas de movimentos distintos que não necessariamente estão rompendo completamente com a ideia de Brasil e de união desse território, mas que estavam pensando sobre outros pressupostos. E aí tem toda uma discussão sobre se essas elites provinciais estão sempre andando juntas, definindo a mesma... E, né, na minha perspectiva, não se trata disso, mas há interesses em comum ali que reverberam, inclusive, na década de 1830. E aí, retomo aqui o texto que eu mencionei da Vilma, lá junto com o Ilmar, né, em contraposição ao Ilmar, é que a gente está falando que se tem uma única cola que cola todos esses espaços, essa cola se chama escravidão. Se tem algo que une interesses do extremo sul ao extremo norte, é que os grandes proprietários não vão abrir mão de uma mão de obra escravizada. Então, o que a gente está falando aqui, como pressuposto, principalmente para a década de 40, né, e de um movimento ali conservador, que vai justamente tentar retirar das províncias esse lugar de autonomia, fruto também dessas revoltas, do medo de um movimento como o Haiti, como o São Domingos. Então, o que a gente está falando aqui, no final das contas, é que se este país, né, se manteve unido no século XIX, boa parte disso, a explicação é a escravidão, que uniu lideranças econômicas e políticas em mais de uma região. Mas isso não significa que outros projetos não existiram. Muito bom. Muito bom. E outra coisa que eu vou falar agora, Daiane, para você é uma obviedade, para quem é historiador, estuda esse período, é uma obviedade, mas possivelmente não é para os nossos ouvintes, né? E eu acho que corrobora, para todos os nossos ouvintes, acho que corrobora um pouco esse seu ponto de vista, né? Que a gente pensar, né? Você diz assim, poxa, o Dom Pedro I, ali no processo de conflito, ele se apoia no poder local. Quer dizer, algo que lembra o antigo regime, em contraposição à Assembleia. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se ancora na ideia de poder moderador, que é uma ideia que quando surge, é uma ideia liberal, de um autor liberal, né? O Benjamin Constant, e que era um apoiador da Revolução Francesa, na verdade, mas não do terror, e que entendia o poder moderador ali como uma forma de garantir a moderação, mas dentro de uma ordem liberal, né? e o que ele está fazendo ali é outra coisa. Então, acho que é legal essa discussão que você traz também, na parte do vocabulário político, porque ela nos lembra a riqueza e as apropriações e as diferenças, né, do que é produzido aqui, de como as coisas são apropriadas aqui. Ô Dani, e sobre isso, sobre essa coisa da diversidade, né, a gente pode até aproveitar que o Sorrilha está gravando a História de Bolsa dos Estados Unidos para trazer essa questão. A escolha de ser a Confederação do Equador, né, do ponto de vista administrativo, é interessante no que diz respeito a essa ideia das diversidades políticas que estão em choque na América, né? É a discussão dos Estados Unidos, é a discussão do que depois vai virar a Argentina, né? Então, é maneiro pensar nisso e como isso dialoga mais uma vez, Daiane, com a questão de uma disputa para autonomia. E até eu pergunto para você, Daiane, por que a escolha de confederação, dessa palavra? Você sabe me dizer?
Tá mais atrelado à ideia de um federalismo mesmo, pernambucano, né? Pelo menos no pressuposto do Evaldo Cabral de Mello, esse movimento começa em 1817. Por isso que eu falei para você que falar de república, nos termos formais, é bastante complexo. Porque, por exemplo, na perspectiva do Evaldo, a gente está falando o tempo inteiro de um federalismo pernambucano desde 17. Tanto que ele enxerga esse como um movimento não consequente, mas com impacto bastante parecido, porque boa parte das lideranças são praticamente as mesmas. Então, mas é curioso, né? Porque nos Estados Unidos a federação vem contra a confederação, né? Isso. Então, você tem uma discussão assim muito grande sobre a maneira como o conceito está sendo mobilizado, mas assim, boa parte das coisas que eu li, que eu concordo bastante, é que o termo é considerado quase que um sinônimo, né? Confederação e federação, nesse momento, tem uma coisa de uma caracterização de sinônimo, e está relacionado também a uma união dessas outras províncias em torno desse projeto constitucionalista comum, né? Mas, assim, a relação do Paes de Andrade, por exemplo, com os Estados Unidos é bastante intrínseca, é para lá que ele foge, né? Ele não é preso, ele não morre, ele foge para lá. E ele também tem uma série de documentos que eu ainda não consegui acessar, que ele tinha uma relação muito próxima lá com os negociantes também norte-americanos. Então, assim, ele tem uma relação formal bastante próxima, e ele volta para o Brasil em 1831, justamente na abdicação, e ele toma assento na Assembleia. Então, assim, são personagens que eles não somem nessa história, né? Eles estão, ainda que, por exemplo, o próprio Gervásio, ele não participa, Gervásio Pires Ferreira, que eu mencionei no início, né? Aquele negociante que estava em 17, que estava em 21, em 24 ele não participa. Então, assim, você tem essas personagens que acabam, vez ou outra, retornando ao debate, né? Que não estava, de fato, encerrado, né? Nem em 24, nem em 31. Ouso dizer que nem em 1840. Bom, eu acho que um bom fechamento para essa fala, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se não ficou, deixa aí no comentário, onde vocês quiserem. Pode reclamar que a gente explica. Mas eu queria citar aqui um poema, né, que foi escrito pelo João Cabral de Melo Neto, né, o diplomata, né, e poeta brasileiro, na década de 80, em 1984, num livro que se chama Alto do Frade, né? Tá entre aí as suas duas principais obras. E ele usa, né, um pouco essa obra como uma grande redenção para o Frei Caneca, né, que eu mencionei aqui algumas vezes. E aí me chamou a atenção um desses poemas, que se chama Da Cadeia à Igreja do Terço, em que ele remonta, né, essa peregrinação do Frei Caneca como quase uma reiteração ali da paixão de Cristo, né, e do caminhar ali daquele que está sendo, de alguma forma, perseguido e julgado. E aí são 3 atos, mas eu vou citar especificamente aqui uma parte em que é narrado pelo oficial, em que ele diz que o Frei Caneca foi contra sua majestade, contra a ordem, tudo que é nobre. Republicano, ele não quis obedecer às ordens da corte. Separatista, pretendeu dar o norte a gente do norte. E aí é um pouco de como essa figura acaba sendo lembrada, mas como que também essa redenção ainda pode e deve ser feita. Aproveito a oportunidade para falar para vocês que muito em breve, espero que até junho, esteja já lançado aí o livro fruto da minha tese de doutorado, Intrépidos Pernambucanos, Resistência e Fiscalidade na Província de Pernambuco, 1821-1834, que vai ser lançado pela editora UCITEC, estará disponível aí para venda, espero que vocês leiam e gostem, e não tenham medo das minhas tabelas e da minha discussão fiscal, porque ela também tem uma vertente política muito importante. É isso, obrigada mais uma vez. A gente que agradece, Daiane. E muito obrigado a você que escutou o nosso programa até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no @História Pirata, e continuar a conversa bem no post do programa de hoje. Também vamos divulgar lá no nosso Instagram o livro da Daiane, assim que ele sair. Então fiquem atentos ao nosso Instagram e fiquem atentos à História Pirata. A Daiane falou hoje também sobre a importância de olhar a história do Brasil para além do Sudeste. E a gente vai ter 2 programas em breve aqui, um sobre a Inquisição na Amazônia e um sobre a ditadura militar na Amazônia, né? Então, fiquem atentos à História Pirata, nos sigam. E, Daiane, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês. É isso, tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!
This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Una misión internacionalista extraordinaria. Ride aloud to my own fellow countrymen and fellow. Sua rádio da história.